Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Mikael, esse é o Sobre o Escrito e hoje a gente vai falar sobre o incrível Todas as Cores do Mundo de Giovanni Montanaro. Bom, esse livro aqui, Todas as Cores do Mundo, está escrito aqui: um romance sobre Van Gogh e o poder transformador da arte. Foi um presente que eu ganhei do Ailton, @bibliofagia. Vou deixar a arroba dele aqui em algum lugar para você ir lá no Instagram e seguir ele. É um cara super inteligente, ele tem um blog, faz umas análises super bonitas sobre os livros que ele lê, e não é só porque ele me deu esse presente aqui não, tá, gente? Eu já vim acompanhando ele há um tempo, conheci quase que no mesmo tempo em que eu criei aqui o canal, e é uma boa companhia pra gente ter aí nos feeds, né, das redes sociais, que sempre traz uma coisa boa da literatura pra gente. Então foi esse presente, agradeço muito, eu gostei muito dessa leitura, viu? Apesar que, como eu mesmo falei com a Ailton, no começo eu fiquei um pouco com dó aqui desse livro, porque eu tava ainda naquele êxtase de ter terminado Call Me By Your Name e ter sido aquela coisa maravilhosa que eu contei pra vocês aqui num vídeo, vou deixar o card aqui, mas do meio pro final, assim, eu comecei a me pegar total aqui pela história, até porque tem um plot twist aqui muito incrível, tá? Mas simbora então para conversar sobre esse livro aqui. Mas antes de fazer uma breve resenha, eu quero contar um pouco da história dele, que o próprio Giovanni Montanaro conta pra gente aqui no final desse livro, numa parte de notas do autor. Esse livro aqui, por que fala que é sobre Van Gogh? Bom, o Giovanni Montanaro, ele ficou conhecendo a história de uma cidadezinha da Bélgica chamada Geel. E essa cidadezinha do norte da Bélgica, e que é assim, milenarmente, não sei se milenarmente, mas há muito tempo, desde a Idade Média, assim, conhecida por ser uma cidade que abriga loucos. É isso mesmo, só que não abriga loucos, assim como a gente tem uma história super triste aqui, né, em Barbacena, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, por causa de manicômios. Não, essa cidade é uma cidade que historicamente ficou conhecida porque deixava as pessoas que tinham o diagnóstico de loucura livres, e elas eram acolhidas dentro das casas das pessoas. É uma coisa super interessante que aí ele ficou conhecendo sobre a história de Geel. Ele mesmo diz que essa cidade da Bélgica não era muito conhecida, o próprio Foucault acabava mal citando ela nas pesquisas dele, e Foucault falava muito sobre poder e essas coisas assim, né? E aí ele ficou com essa coisa que devia escrever uma história sobre Geel, lá no norte da Bélgica. E aí também ele conheceu sobre essa história em 2007. Em 2008 ele acabou conhecendo mais Van Gogh. E aí ele ficou super assim, abismado, uma coisa que eu também não sabia, que o Van Gogh até os 27 anos nunca tinha pintado. Van Gogh até os 27 anos tinha só os problemas dele, né, que alguns problemas mentais de vida, histórico familiar, enfim, que ele sempre contava pro irmão dele, o Theo Van Gogh, né, através de cartas, enfim. E aí teve um sumiço, uma época assim de branco na história de Van Gogh, mais ou menos no período de quase um ano, entre 14 de agosto de 1879 e 22 de junho de 1880, que Van Gogh não escreveu nada nas cartas pro irmão dele, assim, não falava sobre nada disso, e depois ele apareceu com esse talento e fazendo as telas que a gente reverencia e que são maravilhosas, são imersas em cores, em tudo isso, né? E foi de uma coisa assim que não aconteceu. Lendo sobre as cartas de Van Gogh, o Giovanni Montanaro descobriu que teve uma alusão a Geel numa época aí, julho de 1882, que o Van Gogh falava sobre o pai dele querer mandar ele para essa cidade da Bélgica que já era conhecida por abrigar os loucos, né? Então aí o Giovanni resolveu contar a história de uma suposta passagem do Van Gogh nessa cidade. E é isso que a gente tem aqui, já vou começar a fazer a resenha para vocês, de Todas as Cores do Mundo. Esse livro ele é narrado pela Teresa Sem Sonhos, é uma menina que conheceu Van Gogh há muito tempo, e aí 10 anos depois desse acontecimento, de ter conhecido Van Gogh, ela resolveu escrever uma carta para ele. Então é uma longuíssima carta, em algumas partes assim, são trechos apenas, que ela vai escrevendo e vai contando pra gente desde o começo que ela escreve em um tempo muito grande. Então, dias, semanas, meses, ela vai escrevendo alguns pedaços. E ela está enviando essa carta para Van Gogh para lembrar
contar um pouco da história dela, que a gente não sabe em que momento da vida ela está. Isso a gente vai ficar sabendo só pro final e eu vou contar lá na parte dos spoilers. E aí ela vai falar sobre como eles conheceram, enfim. Mas antes ela conta um pouco da história que ela não contou quando eles se conheceram. A Teresa Sem Sonhos, ela era filha, morava em Gil, né? Nasceu em Gil e ela era filha de uma mulher chamada apenas de Sem Sonhos. Ela era uma dessas pessoas loucas também na cidade e que andavam por aí, enfim, e um dia ela acabou sendo... ela engravidou, né? E não contou pra ninguém, de repente apareceu com um barrigão assim e ficava andando pela cidade. E aí a gente tem a cena inicial de um dia em que tem uma grande tempestade, um vento sopra gigantesco assim, começa a abalar tudo lá na cidade. E no meio desse vento todo, dessa tempestade, nasce a Teresa, que por causa da mãe dela ter sido apelidada de Sem Sonhos, vira Teresa Sem Sonhos, a filha da louca. No começo a Teresa ela é adotada por um casal super simpático que cuida dela. Depois esse casal morre e aí a Teresa vai para casa dos Van Ryn. Os Van Ryn, eles já têm um louco em casa porque acontecia o seguinte... as pessoas que abrigavam os loucos, elas recebiam um subsídio do governo da Bélgica para lidar ali com, né, as despesas, enfim, para ajudar na criação e na subsistência daquela pessoa que ele estava acolhendo ali naquela casa. Já tinha um louco na casa dos Van Ryn e aí eles resolvem aceitar a Teresa. Só que para isso, a senhora Van Ryn, que era uma senhora muito boa, nem por isso era muito sovina, ela queria dinheiro, né? Aí ela chegou pro médico e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos só assinar aqui que a Teresa é louca, se me dá um documento aqui, e aí eu mando para Bruxelas me manda dinheiro e eu vou fazer duas coisas, prometo que eu vou fazer duas coisas. Uma parte eu vou guardar e a outra parte eu vou guardar, claro, guardar para mim, e a outra parte eu vou guardar como se fosse um dote para Teresa. Quando ela for mais velha, ela vai ter um dote, vai poder casar, enfim. Beleza, esse foi o acerto. Só que um pouco antes disso, a Teresa ela tinha tido uma visão e salvo um tanto de gente de uma mina que tava para ameaçar cair assim, e ela saiu, gente, vamos lá, esse negócio vai cair e tal, não sei o quê. E aí a Teresa, ela acabou salvando todo mundo, mas ela era uma criança, óbvio, e isso ficou muito com trauma nela, né? E aí vem uma coisa de como essa questão da loucura é uma questão que foi muito, muito, muito historicamente estigmatizada, né? Por exemplo, para você colocar o diagnóstico que a Teresa Sem Sonhos estava ou não louca. Aí ela fala aqui, afinal, eu tinha assistido a uma explosão em uma fábrica, então era fácil diagnosticar em mim espasmos e dificuldades de fala. E eu nunca havia demonstrado alguma aflição ou padecimento. Shepard, que era o médico, refletiu que outras causas de loucura podiam me afligir daquelas que preenchem os laudos médicos. Os desprazeres domésticos, a ambição frustrada, o excesso de devoção, o amor contrariado e também algum escrúpulo religioso, nada me faltara desde menina. Ou seja, daria para colocar lá no laudo médico que Teresa Sem Sonhos era louca e ela ia receber. Ok. E isso a gente já começa a ver como que era realmente, né? Tem uns momentos aqui falando assim que pessoas que eram homossexuais eram enviadas para manicômios, né? Que era antigamente conhecido como sodomitas, homens que se relacionavam afetivamente e sexualmente com outros homens. Qualquer distúrbio que fugisse a essa normalidade da sociedade, eles tratavam como louco, entendeu? Então você podia ser ali uma cleptomaníaca, você era louca, você era ateu, você era louco. Essa coisa da loucura mexeu muito comigo durante sobre a leitura desse livro, que foi um pouco do que eu senti também com o grande mentecapto do Fernando Sabino, né? De perceber assim que, será que se eu vivesse hoje, antigamente, eu seria considerado louco em algumas atitudes minhas, ou eu seria considerado normal porque eu ia seguir a sociedade? Eu fiquei muito pirando nessa questão aqui. Bom, mas voltando, porque eu já dei uma adiantada aqui numa ressonância pessoal, né? Mas vamos voltar sobre a questão da resenha. Aí a Teresa passa a morar com os Van Ryn e ela trabalha lá com eles, enfim, cuida do louco que mora na casa deles, só que de repente esse louco morre. E aí fazem como se fosse uma nova solicitação de louco para aquela casa. E como todo mundo na cidade de Gil já era super habituada com pessoas que eram loucas, as pessoas gostavam dos loucos e tratavam muito bem os loucos daquela cidade, eles fizeram uma festa para a chegada do novo louco da casa dos Van Ryn. E aí
E tá todo mundo lá numa festa, num grande baile, enfim. De repente bate à porta um cara ruivo, com cabelos muito vermelhos, e que tava meio perdido assim. E aí, quem era essa pessoa? Van Gogh. Só que ele não era o louco que tinha sido enviado para a casa dos Van Ryn, porque depois você descobre que teve um problema com uma ponte lá e a cidade ficou incomunicável, a cidade de Gil, por uns dias. Então, ainda não tinha chegado o louco da casa dos Van Ryn, só que o Van Gogh resolve ficar lá. Ele estava nas suas andanças, ia continuar seu caminho, mas ficou uns dias lá enquanto não consertava essa ponte. É aí que o Van Gogh acaba conhecendo a Teresa, e que aqui na história é a Teresa quem vai fazer essa mediação da arte para o Van Gogh e vai mostrar para ele toda a beleza do mundo através das cores. Tanto que tem várias e várias passagens aqui desse livro que o Giovanni, através da Teresa Sem Sonhos, vai mostrando pra gente como que as coisas não são só assim, sabe? Branco, amarelo, vermelho, verde. Tem um jeito muito poético de você enxergar as cores em suas diversas nuances nas coisas, né? Então, nunca alguma coisa é só verde, é sempre verde e amarelado, ou vinho não sei o que, magenta, paranã, taranã. É uma gama aqui de cores que somente mesmo eu acho que um pintor conseguiria olhar para o mundo e enxergar essas coisas todas, né? E agora eu quero falar de alguns spoilers, porque como eu falei para você, tem um plot twist aqui sensacional nesse livro, 2 eu diria, aliás, não só um, mas tem 2. Mas se você ainda não leu e quer ver, acompanhar a história da Teresa Sem Sonhos, então eu me despeço por aqui de você. Depois que você ler, você volta para terminar de ver o vídeo, tá bom? Beijo! Eu achei sensacional, gente, a hora que chega aqui um médico com um fotógrafo na cidade e eles vão fazer uma pesquisa em Gil, porque, como eu falei, era muito famoso que Gil recebia vários loucos. E aí eles resolveram catalogar os loucos. Foi quando a Teresa do Sonho e muitos moradores lá de Gil conheceram pela primeira vez uma máquina fotográfica, daquelas grandonas mesmo, que você colocava, né, um pano em cima da cabeça e tirava foto. E todos os loucos da cidade foram catalogados. Aí a Teresa do Sonho estava lá, enfim e tal. Chamou fulano, chamou outro ciclano, chamou paranã, taranã, taranã, todo mundo foi. E aí, de repente, chama o último louco da cidade para tirar a foto. Teresa Sem Sonhos. E aí, até eu tinha esquecido que a Teresa Sem Sonhos tinha sido catalogada nos laudos médicos como louca para receber o dote, né? E ninguém na cidade conhecia essa história, a não ser a mulher, a senhora Van Ryn, a não ser o médico que fez o laudo. E aí ficou todo mundo meio assim, Teresa? A Teresa é louca? Como assim a Teresa é louca, meu Deus? E a Teresa também tinha esquecido dessa história. Passaram-se anos, sabe? E aí ela vai toda assim, estremecendo e senta na cadeira para tirar foto. E aí você percebe que naquele momento que a foto é tirada, ela se torna louca. Porque naquele momento ela se sentiu louca pelo olhar das outras pessoas. E naquele momento ela falou, eu também sou louca. Eu tinha esquecido disso, mas eu sou louca. Nisso a gente já teve aquele dia que a Teresa levou o Van Gogh para pintar. Ele fez uma pintura lá e ela falou, tá lindo, só faltam as cores. E aí ele fica tendo uma loucura, assim, ele tem um espasmo, quase que um ataque epilético, assim, né? E ele some, ela nunca mais encontra ele. E no final da história a gente descobre que não bastasse esse fato da Teresa ter sido considerada louca e as pessoas descobrirem isso, a gente ainda descobre que ela é hermafrodita. E aí eu fiquei assim, gente do céu. E aí o que acontece? A gente descobre aqui que ela era hermafrodita. Um médico descobriu isso, levou ela para fazer experimentos em um hospital, tentou com tudo quanto é tipo assim, de equipamento e de técnica que ele tinha para transformar ela em homem, porque ele decidiu que a identidade e o gênero masculino ali, homem, né? Aliás, o gênero homem dela era o que prevalecia, sendo que ela sempre foi Teresa dos Sonhos, gente. Ela não era Pedro, acho que era Peter o nome que deram aqui pra ele. E aí, o final, eu acho que fica muito interessante de saber que a Teresa dos Sonhos, no íntimo dela, né, continuou sendo Teresa dos Sonhos, apesar que as pessoas de fora só chamavam ela do nome masculino dela, que lhe foi dado. E é interessante a gente pensar essa coisa de novo, né? Se as pessoas olhavam para ela e achavam que ela era louca, ela se transformou em louca. As pessoas olhavam para ela, ela se transformou em homem e até um pouco que esqueceu do próprio nome, apesar de saber quem ela era. E um dia ela tá lá
no manicômio, já tinha ido para outro hospital, sabia que ia morrer lá, tava lá lavando e ela começou a ver umas telas estranhas assim, e viu telas do Van Gogh, porque aí ele já tinha passado por toda aquela questão dele que a gente conhece, de ataques, cortou a própria orelha, e aí ele foi passar uns dias por conta própria nesse lugar que a Teresa tava, mas já transformado em homem, porque as pessoas não deixavam mais ela usar roupa de mulher, enfim, e foi quando ela viu os quadros e ela viu aquele jeito de pintar, viu aquelas cores, ela foi tomada pelas cores do mundo, ela foi tomada por aquela sensibilidade artística e ela sabia que era do Van Gogh. E aí ela começa a escrever as cartas para ele. E é muito interessante ver aqui no final que, triste um pouco também, ver no final que a Teresa, ela vai realmente perdendo as faculdades mentais dela, tanto que tem um momento que tá num trecho assim das cartas que a gente descobre que no final das contas ela tá escrevendo essa carta, já é transformado nessa identidade masculina dela e já presa nesse manicômio, ela vai escrevendo às escondidas o livro inteiro, sendo que a gente nem imaginava isso, e aí de repente tem umas partes que são tipo assim: não aguento mais, Sr. Van Gogh, foi um erro isso de começar a escrever. Eu me consumi, arruinei-me, tornei-me um obsessivo, 2, 3 páginas por dia, depois eu rasgo elas. Aí pula. Quem é o senhor? Por que encontrei seu nome nestas cartas? Por acaso conheci? Esta caligrafia parece mesmo a minha. É muito interessante ver como que ela acabou, assim, se consumindo, se encapsulando e se eclipsando, que é uma expressão que o Van Gogh cita aqui em um momento do livro. Enfim, é uma leitura que realmente faz a gente pensar muito sobre essa questão da leitura e de um jeito muito poético. Tem até umas partes aqui que eu separei para ler para vocês. Restaram-me poucas recordações da senhora Degus, que era do primeiro casal que adotou a Teresa Sem Sonhos. Eu gostava dela, sim, mas muito tempo se passou e eu era muito garota. E também não gosto de relembrar o fato. Sua morte me doeu, mas também me apavorou, porque eu a vi, espiei da porta. Tinham-me proibido de entrar no quarto, mas eu queria vê-la pela última vez. O rosto estava sereno, mas meio amarelo esverdeado. Até a morte tem uma cor própria, pensei. Toda coisa tem sua própria cor. Bom, mas então fica aqui essa leitura maravilhosa para vocês, que como a pedido do Everson eu vou mostrar. Essa aqui é uma edição da editora Alfaguara, muito bonita, muito gostosa de ler. As edições da Alfaguara são bonitas, o papel não é branco, ele é meio amarelado assim e tem muitos espaços em branco porque é escrito em formato mesmo de carta, né? Então tem sempre essas coisinhas assim, ó, para separar um pedaço do outro. Eu espero que vocês leiam Todas as Cores do Mundo. É uma leitura assim que deixa você bem e que deixa você bem porque mexe muito com você e te remexe por dentro. E aí no final das contas ele te dá uma redenção através da Teresa Sem Sonhos. Dá vontade realmente, quando eu comecei a ler isso aqui, alguém comentou comigo: nossa, eu tinha vontade de abraçar a Teresa, e realmente no final de tudo que acontece com ela, você só quer assim: ai Teresa, tadinha, vem aqui, vem, deixa eu te abraçar. Gente, até o próximo vídeo, viu? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe, também comente aqui esse vídeo, que você sabe que eu adoro, né? Até a próxima! Esse livro aqui, ele é e eu nunca havia demonstrado alguma aflição